Depois de jogar na cama diversas vezes a placa de vídeo, mostrando que ela chegou inteira, aqui está ela, a mais famosa, a melhor placa custo-benefício de 2022, melhor até do que a 260 Super. Sim! Aqui está o peso da embalagem toda. Enfim, coloquei em cima da mesa, bora abrir essa bagaça e limpar tudo porque faz uns 6 meses desde a última limpeza. Essa placa do AliExpress levou aproximadamente 7 a 9 dias a ser postada e levou 12 dias até chegar. Estou trocando essa R9 290X, pois ela estava gargalando bastante em alguns jogos. Ela é ótima para renders em 3D e outras coisas, porém, pelo consumo alto demais e performance abaixo do esperado, já não fazia mais sentido ter essa placa, então eu passei ela para o meu pai. Eu observei diversos canais falando dessa placa e um deles foi o Iskandar, que abriu ela e analisou cada componente dessa construção. Não é nada tipo aqueles interposer, nem uma gambiarra assim igual a gente poderia imaginar. Também tá para vocês aí o VRM dela. Isso foi o fator decisivo, pois foi a primeira GPU que comprei pelo AliExpress. Tinha outras opções e se eu esperasse mais, talvez teria pego por R$900. Mas se eu pagasse a taxa, sairia por R$1.100. Então, como eu paguei R$1.100 e não paguei taxa, deu elas por elas. Porém, pouquíssimas pessoas com alguns descontos e macetes conseguiram no preço de R$860. Algumas pessoas conseguiu por R$900, a maioria deve ter pagado R$1.100 como eu, algumas por volta de R$1.300 e infelizmente para quem pagou esse preço e foi taxado R$1.600. Então eu considero que peguei um valor bem abaixo da média e foi uma oportunidade incrível. É claro que se você estiver vendo esse vídeo no futuro, esses preços não vão fazer o menor sentido. Temperatura e consumo. Essa placa, por ser um chip de notebook montado em uma plataforma dedicada, é incrivelmente fria. Ela não sai da casa dos 60 a 66 graus em atividade total. E como o chip é de notebook, ela possui TDP em torno de 110 watts. Bem baixo. Isso eu não consegui medir, mas confio nas informações desses outros youtubers. Esse foi um dos motivos pelo qual escolhi a RX 6600M ao invés da RX 6600 normal. Mas quanto mais fria a placa, mais tempo ela irá durar, isso é verdade. Por causa do seu peso menor, cerca de 550 a 600 gramas, eu não tenho um valor exato, seria mais provável que passasse sem pagar taxa, e realmente não paguei. Porque quanto mais pesado o produto, maior a chance de se pagar taxa. Performance. A performance em teoria, segundo o site Tech Power Up, é de 3 a 4% inferior a uma RX 6600 e RTX 2060 Super. Mas este site utiliza dados da placa de vídeo montados em notebook, que irão ter uma performance diferente desta que é montada em uma placa dedicada. O chip dela é de uma RX 6650 XT, com algumas limitações em TDP e Shaders Units. Porém, aqui vem o pulo do gato. Para quem possui um computador com uma placa-mãe que suporta PCI Express 4.0, um processador Ryzen da série 3000 ou 5000 com suporte a PCI Express 4.0 e também uma placa AMD da série 6000, vai poder usufruir de um ganho em relação à própria placa de 70% a mais de performance em aplicações e jogos OpenGL. Mas agora você deve estar se perguntando, mas que diabos é OpenGL? Em resumo sobre o próprio nome, OpenGL é uma API, uma coleção de bibliotecas gráficas semelhante ao DirectX 11, Vulkan, que são usadas na programação de alguns jogos como Minecraft, Vintage History, Rocket League, Counter-Strike Global Offensive, Valheim, 7 Days to Die, Black Mesa e mais de 1400 outros jogos, talvez até outros jogos não listados como é o caso do Vintage History, e outras aplicações podem ter um benefício dessa otimização desse driver. Você pode ver se os jogos que você joga possuem suporte ao OpenGL nessa lista que está na descrição do vídeo, tá?
Bem, se você tem um computador com essas especificações que eu disse anteriormente, baixe o driver 22.7.1 ou superior, que você irá ganhar muito mais FPS magicamente. Mas para isso dar certo, você precisa do Resizable Bar ativado. É um recurso que só tem nessas condições que eu falei anteriormente. Poucas pessoas estão falando disso, por isso eu decidi fazer este vídeo. Nesse vídeo do canal Ancient Gameplays, que é de Portugal, mas faz vídeos em inglês, pode perguntar em português porque ele irá tirar suas dúvidas também. Ele é um grande nerd em drivers AMD. Ele está testando o Minecraft com esses drivers e vejo o quanto de FPS ele ganha usando uma RX 6600 XT no Minecraft com um driver 22.7.1. Essa mesma regra se aplica para todas as placas AMD da série 6000. Mas lembre-se que para isso dar certo, você precisa do Resizable Bar ligado. Para quem joga em emuladores também, você terá bem mais performance. Quando você abrir algum jogo, troque o renderizador dele por OpenGL. Não sei quanto ao desempenho dos drivers em render 3D, que utiliza OpenGL. Provavelmente terão um ganho e desempenho considerável, porém em render do Premiere e After Effects que utilizam rasterização, eu não tenho certeza, e agora eu vou te explicar o porquê disso. Você vai ganhar mais FPS com esses drivers mais novos, porém, você vai perder tudo e também estabilidade se o seu foco é gravar e streamar vídeos. Até se você abrir um segundo navegador que tem um vídeo rolando, você vai perder todos os FPS. Porém, se você só quer jogar o jogo, então você tá de boas. Por que isso? Porque é um problema que tem no driver, tá? Que eles ainda não conseguiram resolver. Eu sei que esse problema é muito chato, mas pode ser que ele seja resolvido no futuro. Para mim não deu muito certo, já que eu faço lives e gravo vídeos. Por enquanto, eu vou ficar com o driver 2.5.1, que é mais estável. Aqui está o link dos canais caso você queira assistir. A 260 Super não possui tal recurso, e nisso ela perde bastante. Quanto aos drivers, sim, ela até possui drivers um pouquinho melhores para stream, cerca de 10% melhor do que as placas AMD. Porém, tanto os drivers da Nvidia quanto os drivers da AMD são horríveis, tá? Para isso, são horríveis. Veja o comparativo de qualidade de stream de HVenc 264 e NVenc 264 nesse vídeo na descrição. Eu prefiro utilizar o codec X264 que usa bastante o processador para stream. Por enquanto não existe o HVenc 265 para stream, então eu só uso ele em gravações, pois o X264 tem um impacto bem grande na estabilidade da jogatina, já que ela tem um uso mais intenso em processador. Todas essas imagens de fundo de benchmark foram testadas em HVenc 265. Tem uma qualidade superior ao HVenc 264, provavelmente melhor do que o NVenc 264 da Nvidia. Porém, todos eles perdem em qualidade para o codec 264, que usa processador. Eu prefiro qualidade em live e performance em gravação. Considerações finais. Olha, se você não tem um sistema semelhante ao meu, reconsidere a sua compra. Talvez a RX 6600M não bata os seus critérios. Talvez uma RTX 3070 ou RTX 3060 Ti vale mais a pena, e é claro, não sabemos se no futuro a Nvidia irá lançar drivers com o mesmo tipo de otimização para OpenGL. Bem, eu não gosto de especular quanto a isso, prefiro aproveitar o que já existe. Eu não fiz nenhuma média de FPS ou gráficos, mas pelo desempenho do FPS e o uso de GPU e temperatura, já deu para ter uma ideia, não é? Pois eu já levei muito tempo fazendo esse vídeo. Se vocês quiserem, isso ficará para o próximo, tudo bem? Uma 260 Super vai ser melhor do que essa placa se você possui um sistema PCI Express 3.0, mas no futuro ela não irá mais ter suporte via drivers, pois é uma placa de 2019, enquanto essa placa RX 6600M é de 2021, ela vai ter um suporte por mais algum tempo. Conclusão. Para mim, que tinha uma R9 290X, valeu muito a pena em todos os sentidos. Eu já possuía um sistema que suportava o Resizable Bar, então para mim, a melhor escolha foi essa placa. Oh yeah! Se vocês quiserem que eu traga mais benchmarks de outros jogos, vai passar aí na tela.
Me digam se vocês querem. Esses jogos são os que eu tenho na Steam. Não são jogos que eu costumo jogar, mas estão aí. Se vocês quiserem dar um like e compartilhar o vídeo para espalhar informação, isso irá me ajudar e ajudará muitos que estão em dúvida para poder fazer a escolha com mais calma. Se você está duvidando dos resultados, faça os testes você mesmo e compartilhe conosco. Quanto mais informação sobre isso, melhor. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Se você deseja que seu comentário apareça no final do próximo vídeo, comente, eu vi tudo. Por quê? Este vídeo deu muito trabalho para editar, cara. Foi mais de uma semana de captura de tela, benchmark, testei vários drivers também. E aqui estão os vídeos recomendados. Muito obrigado pela sua atenção. E é isso, valeu, até a próxima. Falou!